capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida, muita atenção, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Olha que bênção. Nós estamos aqui com um texto que foi escrito alguns anos depois do fato histórico ressurreição. Na verdade, em uma sexta-feira, nós tivemos o sacrifício de Jesus, e em um domingo, logo cedo, nós tivemos a ressurreição de Jesus. Esses que estão aqui do nosso lado hoje, são as principais representações do cristianismo. Uma cruz e um túmulo vazio. Isso resume toda e qualquer base teológica da nossa fé. Uma cruz que está vazia, porque quem lá foi realmente morreu, e ao mesmo tempo um túmulo vazio para indicar que aquele que na cruz morreu e no túmulo foi enterrado, também não está mais no túmulo. Apareceu aos seus discípulos, apareceu às pessoas que estavam com ele. Na verdade, gente, toda a dinâmica desse texto que São Paulo traz aqui à tona aos Coríntios, é porque os cristãos daquela igreja, na região da Acaia, na antiga Roma, domínio romano na época, e anteriormente domínio grego, ali naquela cidade, levantou-se dentro da igreja uma dúvida sobre, primeiro, a necessidade dessa morte, dessa ressurreição, e segundo, se a ressurreição tinha sido realmente um fato histórico, e não apenas um conto, um mito. Eu não sei se você já parou para pensar, mas muitas vezes nós estamos envoltos pelos símbolos do cristianismo, pela Eucaristia, alguns pela comunhão, ceia, batismo, outros sacramentos para algumas outras confissões. Estamos às vezes tão envolvidos também na questão de frequência aos cultos, nas questões pastorais das nossas comunidades, mas nós tendemos a nos afastar desses dois fatos. A grande questão é, por que Jesus foi crucificado? E segundo, se é que ele mesmo ressuscitou. E qual o sentido da ressurreição dentro do conjunto da nossa crença, da nossa fé? Paulo vai enfrentar exatamente isso, porque alguns levantaram na igreja a dizer que não tinha sentido se falar em ressurreição dos mortos, porque mortos não ressuscitam. E aí ele começa a desenvolver toda uma dinâmica aqui a partir das Escrituras para convencer aquela igreja de que eles estavam errados em deixar de lado ou tornar secundário aquilo que é primário. Para alguns é secundário se Jesus morreu e ressuscitou. Sabe por quê? Porque muitos cristãos,
estão apenas olhando para o exemplo de caráter, o exemplo ético de Jesus. E isso realmente nos confunde. Não estou aqui dizer que Jesus teve falhas éticas, muito pelo contrário, 100% perfeito, impecável, totalmente santo. Os exemplos que Jesus deu de como tratar os inimigos, nós oramos pelos inimigos da igreja de Sri Lanka aqui. Os exemplos de Jesus sobre como nós devemos tratar as nossas crises. Os exemplos de Jesus sobre como nós devemos nos portar com as pessoas do outro sexo que não sejam nossos cônjuges. Os exemplos de Jesus sobre tributação, sobre vida social, sobre vida política, sobre dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Tudo isso inspira gerações, tudo isso inspira filósofos. Podemos até dizer que na modernidade, séculos 17 e 18 especialmente, tempos do iluminismo, homens como Locke, Hobbes, Rousseau, Kant e todos os outros não escondem que a influência ética do cristianismo, ou a influência ética de Cristo, ela é profunda. E eu sei que muitos têm a Jesus não mais do que alguém que deixou um profundo exemplo de como nós devemos viver, de como nós devemos nos comportar. Até aí não há problema. O problema é quando nós pegamos as atitudes de Jesus no seu ministério terreno e desconsideramos que dentro do seu plano para nós, esses dois outros fatos históricos extremamente impressionantes, primeiro pela crueza, primeiro pela devastadora morte que ele sofreu em uma cruz, de maneira totalmente contrária aos padrões do mínimo que o direito e a justiça poderiam exigir, um inocente é levado à cruz. E por outro lado, o fato de que aquele corpo, e aí a gente viu na peça e a gente vê nas escrituras, que tratava-se de um corpo que foi tocado, que foi abraçado, que comeu depois da ressurreição. Se você observar nos relatos do Novo Testamento, do Evangelho, você vai ver que Jesus, ele age ali como um corpo ressurreto, não uma alma iluminada, não um espírito iluminado, mas como um corpo ressurreto. E aí, gente, vem as implicações dessa questão na nossa fé, na nossa consciência e especialmente na nossa esperança. Daqui a pouco nós vamos falar da nossa esperança. Mas eu quero ressaltar aqui algumas palavras que Paulo usou que me chamam a atenção nesse texto. Se você voltar comigo ao verso 12, ele faz uma pergunta, é uma pergunta que gera uma reflexão. Ora, se está sendo pregado que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, qual é a consequência, gente? Ele vai dizer pelo menos 3 consequências de esse fato não ter acontecido. A primeira coisa que São Paulo vai nos dizer é que é inútil a nossa pregação. Primeira consequência da negação da ressurreição como fato histórico. É a inutilidade do ensino bíblico. Olha como ele leva às últimas circunstâncias. Alguém pode dizer assim, pô, Paulo, tu exagerou demais, cara. Dizer que todo ensino é inútil, que a nossa pregação cristã é inútil, se isso não aconteceu, será que não dá para aproveitar a parte do Jesus ético? Será que não dá para aproveitar a parte do Jesus exemplo? A parte do Jesus filho obediente? A parte do Jesus que foi alguém que não teve nenhum ato pecaminoso? Será que isso não é suficiente? Será que o exemplo dele não é o bastante? Paulo está dizendo que não, que não. O exemplo de Jesus não é o bastante. Porque se ele fosse bastante apenas naquilo que ele fazia, nós continuaríamos com o nosso problema. Porque se por um lado ele é santo, todos nós somos pecadores. Uma das grandes questões que a igreja precisa de uma vez por todas entender é que a natureza humana não é normalmente boa. Nós somos normalmente maus. Nós lutamos para ser bons. Já perceberam isso? Nós lutamos para ser bons. Nós não lutamos para ser maus.
A gente luta para ser bom, a gente luta para evitar a cobiça, a concupiscência, a inveja, a arrogância. A gente luta para evitar a preguiça, a gente luta para evitar tudo aquilo que nós entendemos que, sob o ponto de vista da ética cristã, nos diferenciaria e nos diferencia de Jesus. Mas nós somos naturalmente maus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que se esse fato ressurreicional não aconteceu, o meu ensino é em vão. Ou seja, trocando em miúdos, eu estou aqui perdendo meu tempo. Em outras palavras, é inútil a nossa pregação. É inútil a instrução da igreja, se esse fato histórico não aconteceu. Ou seja, a vida do cristianismo não pode ser dissociada desses dois fatos históricos subsequentes. Uma morte salvífica na cruz, para pagar os pecados que são nossos, ele pagou na cruz, mas ao mesmo tempo, a projeção no futuro, em que a minha esperança de futuro, no futuro, está posta no fato de que Jesus ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. Então olha só, vamos lá. Primeira consequência de nos colocarmos distantes da realidade de morte e ressurreição. Primeiro, a inutilidade da pregação. Então nós poderíamos dizer, sem nenhum problema, se a ressurreição não aconteceu, o cristianismo não existe. Cristianismo não existe sem ressurreição. E eu vou mais longe. Deus não veio ao mundo para nos tornar pessoas melhores. Deus veio ao mundo para nos salvar, porque sozinhos jamais seríamos melhores. Essa é a mensagem do Evangelho. A boa nova é que você não pode resolver o seu problema. A boa nova é que você vai continuar em seus pecados. A boa nova é que você vai... Olha, você está dizendo, que boa nova, isso é uma notícia muito triste. Não, mas você tem que entender. Você nunca entenderá profundamente a razão da crucificação se você não entender a dimensão do seu pecado. Você nunca vai entender por que Deus teve que se fazer homem se você não entender o quão mal você é diante de Deus. O quão mal nós somos por natureza. Aí Paulo vai dizer uma outra coisa. Ele diz, olha, se não houve ressurreição, a nossa fé é em vão. Mas mais do que isso. Aliás, o nosso ensino é em vão. Ou seja, não haveria nenhum ensino, nenhum sentido de ensino. E como segunda consequência, ele vai dizer assim, é inútil a nossa pregação, está falando para os líderes da igreja, como também é inútil a fé que vocês têm. Uma consequência dupla, nós vemos aqui pelo menos. A não realidade da ressurreição de Cristo naquele domingo de Páscoa, que nós celebramos a Páscoa, a não ressurreição de Jesus naquele domingo tem duas implicações muito sérias. Primeiro, a perda de tempo dos professores, dos pastores e padres e da igreja. E segundo, a inutilidade da sua fé. Simples assim. A inutilidade da nossa fé. Inútil. O que é uma coisa inútil, gente? Podemos dar um sinônimo daquele bem bacana? Que não serve de nada. Inútil. Que não tem utilidade. Paulo está dizendo isso para nós. Isso aqui é o maior apóstolo da igreja. Se Jesus não ressuscitou, a minha pregação é em vão e a vossa fé é inútil. Mas aí ele vai trazer uma terceira consequência. Essa, talvez, seja a consequência mais profunda da razão de ser, de Deus ter se feito homem para morrer pela humanidade e por toda a criação. Ele vai dizer como consequência, ele vai dizer, é inútil a nossa pregação, é inútil a fé que vocês têm, e ele vai dizer mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Ou seja, se eu chego num domingo e digo que houve ressurreição, e a ressurreição não é um fato histórico, eu estou agindo como uma falsa testemunha. A igreja, então, ela surge ou ela desaparece a partir da realidade da ressurreição. Se não houve ressurreição, tudo que nós fazemos é um embuste. É uma mentira. Estamos sendo falsas testemunhas. Aí você vai dizer assim, mas peraí, pastor, você está indo longe demais, porque eu não estava lá.
Eu ouvi falar, a Bíblia nos conta, mas eu não estava lá. Quem mais fala sobre isso? Será que realmente Jesus morreu? Será que Jesus não passou por um estado de catatonismo? Será que Jesus não desmaiou? É a teoria do desmaio. É interessante o quanto a história, especialmente depois do iluminismo, tenta descredenciar a realidade histórica da morte e ressurreição, uns negando que ele morreu e outros negando que houve uma ressurreição. As teorias que apontam para uma cruz dizem, não, ele não morreu. Na verdade, ele desmaiou. Ele foi retirado da cruz, desmaiado, ele foi levado para ser cuidado e depois ele morreu como uma pessoa qualquer. A teoria do desmaio é uma das teorias que tentam negar o fato da ressurreição, só que no próprio texto bíblico, se você ler, ali há detalhes de medicina legal, ali há detalhes que nos mostram, inclusive, que tipo de morte Jesus sofreu por sufocamento, quando, na hora de se concluir se ele estava ou não morto, ao invés de quebrarem os ossos dele, porque a Bíblia diz que nenhum osso dele seria quebrado, lá no Velho Testamento, colocaram uma lança no seu coração. A Bíblia diz que sai o que do coração dele, gente? Água. Algo extremamente conectado a uma possibilidade de ele ter morrido por sufocamento. Ele morreu sufocado. Você sabe para que aquele lugarzinho onde os crucificados colocavam o pé? Sabe para que aquilo? Primeiro, para que o corpo não se rasgasse. Mas em segundo lugar, isso, gente, era uma prática comum na época de Jesus. Alguns dizem que as árvores do Império Romano estavam sendo todas derrubadas e transformadas em cruzes. Tudo bem, isso pode ser uma hipérbole. Mas o fato é que aquele apoio que Jesus tinha nos pés, como normalmente os crucificados tinham, ele tinha dois sentidos. O primeiro sentido era exatamente manter o corpo e não rasgar-se pelas mãos. Vocês sabem muito bem que as nossas estruturas aqui nas mãos não são suficientes para segurar um corpo de 70 quilos. Mas há algo a mais. Aquilo que servia para tornar o corpo ali possível de ser crucificado, também tinha uma outra razão. Quando se estava na cruz, usava-se exatamente um impulso com os pés para uma ampliação da caixa torácica, para um respirar a mais, quando se estava diante de uma morte iminente. Então os crucificados, eles impulsionavam os pés naquela base para tentar ganhar fôlego. Jesus morreu sufocado. E você sabe por que, gente, quebraram as pernas dos ladrões? Por que não os braços? Por que não o pescoço? Por que não foram lá e de alguma maneira anteciparam ali de um outro modo? Quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado de Jesus simplesmente por um fato. Porque na hora que eles estivessem com as pernas quebradas, eles não teriam a possibilidade de usar a base como um impulso para ter um fôlego a mais. Por isso que tiveram as pernas quebradas. A de Jesus não foi quebrada, porque ele morreu antes. Mas a dos ladrões que foram crucificados, a Bíblia nos traz detalhes que seriam desnecessários, se não para comprovar realmente uma morte. Essa morte é relatada também por historiadores seculares, como Flávio Joséfo. Não é apenas um fato bíblico, é um fato que foi tratado por historiadores, como Joséfo. Mas vamos para a morte. A morte de Jesus. Algumas teorias. Uma das teorias, eu não sei se eu vou conseguir aqui. Acho que não consigo, não. Ou consigo, peraí. Digamos que ela está fechada. Tá? O que foi dito na hora que o corpo de Jesus foi colocado no túmulo, o que foi dito para a escolta romana, por que uma escolta estava cuidando de Jesus? Por que o imperador romano Pôncio Pilatos admitiu uma escolta de soldados romanos na porta do túmulo? Porque existia na mente dos fariseus a ideia de que os discípulos iriam ao túmulo, iriam roubar aquele corpo e depois apregoar e propagar que Jesus teria ressuscitado.
Mas vamos analisar os fatos. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos se afastaram, à exceção de Pedro e de João, que ficou ao lado de Maria na crucificação. Os demais sumiram. Mas eles não sumiram porque quiseram sumir, não. É porque os bichos eram medrosos mesmo. Porque eles tinham medo que acontecesse com eles o que aconteceu com Jesus. E a própria Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todo mundo diz que Pedro negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. Mas Pedro foi o mais corajoso. Porque os outros nem lá estavam lá para o galo cantar. Foram embora. E aí, gente, nós vemos uma equipe de pessoas totalmente simples, temerosas diante da força agora, não mais de um clamor dos religiosos, ali era a sentença condenatória do Império Romano. Ai daquele que descumprisse. Ai daquele que viesse e roubasse aquele corpo. E mais, os discípulos não poderiam ter feito isso, porque os discípulos estavam simplesmente dispersos e temerosos. E aí vem, não, foi algum guarda romano que fez isso. Olha só, quando a Bíblia nos relata que a pedra rolou e fechou a boca do túmulo, é dito que foi colocado um selo naquele lugar. Esse selo era mais ou menos o seguinte: era um selo de inviolabilidade. Quando eu cheguei em Brasília, eu esqueci de ligar. Eu aluguei um apartamento e esqueci de pedir a ligação da luz. Eu vi o bicho com luz, né? Quando eu fui ver para alugar, e me esqueci, era dezembro, e eu fui para Brasília dia 31 de dezembro com Samara. Eu precisava estar lá no dia 1º cedo. E quando a gente chega dia 31, quando a gente chega em Brasília, o que é que eu vejo? Apartamento sem energia. E não tinha um restaurante aberto no dia 31 à noite, na hora que eu cheguei. Sem luz, sem comida. Passei a noite tomando glucerna. Comida integral, comida que vende em farmácia. Fomos lá, eu e Samara, pegamos algumas coisas que vendem em farmácia para que a gente se alimentasse até o dia 1º. E sem energia. E aí eu perguntei para o porteiro: moço, mas rapaz, desligaram, rapaz. Eu vim aqui, aluguei, eles não deram nenhum tempo. Disse, não, na hora que aluga, tem que desligar para ter uma nova conta. Eu confesso que foi a primeira vez que eu aluguei um apartamento, que meu apartamento aqui é próprio. E o que mais me impressionou é que eles disseram: não, você tem que ir aqui na agência, pedir a religação. Fui lá com Samara, pedi a religação. Aí eu perguntei: moça, me diz uma coisa, como é esse negócio lá? Eles puxam o fio, puxam o cabo, eles tiram lá do disjuntor principal, é assim. Não, eles colocam um selo, um lacre. Eu digo, pronto, deve ser aquele lacre que usa em mala, né? Imagina, quebrar um lacre daquele é um crime, você quebrar algo que está lacrado. Quando eu cheguei lá, irmãos, que o cara foi tirar o negócio de eu ter passado 3 dias sem energia, tomando banho frio, e com a comida que eu tinha deixado, a feira toda que eu tinha deixado, quando aluguei para Samara chegar lá e ela ter uma comidinha para a gente fazer, apodreceu, né? Quando eu fui ver, sabe o que era o lacre? Pedaço ré de papel em cima do interruptor. Agora vejam bem, um pedaço ré de papel, se fosse violado, ainda que não tivesse a segurança de um lacre raiz, eu teria cometido uma infração. Agora vamos lá, vamos voltar para o túmulo. Pilatos determinou que o túmulo fosse lacrado. E estavam ali soldados que sabiam muito bem a consequência, dentro do direito romano, daquele lacre ser retirado. Dá para entender mais ou menos, gente? Eles não eram nem loucos de fazer isso, nem doidos. O fato, gente, é que Paulo vai dizer que, recapitulando, se não houve a ressurreição, primeiro, a nossa pregação é inútil. Segundo, a vossa fé é em vão. E terceiro, estaremos agindo como falsas testemunhas. O próprio Paulo fala aqui nesse texto, que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas. E ele fala no texto,
das quais muitas estão vivas, na época que foi escrito, não agora. Mas olha só, gente, pensa comigo, 500 pessoas. Uma teoria que se criou para negar-se a ressurreição de Cristo foi a teoria de que aquelas pessoas, todas, estavam em um surto psicótico. Desejaram tanto que Jesus tivesse ressuscitado, que entraram em surto coletivo, 500 pessoas. Eu não sou médico, mas sou enxerido. Gosto de pesquisar as coisas, gosto de pesquisar os fenômenos, gosto de pesquisar os fenômenos psiquiátricos. Tudo bem que no meio de um grupo você tenha pessoas que entram em algum estado psiquiátrico a ponto de perder a noção das coisas. Mas uma multidão de 500 pessoas, mais os apóstolos, mais Maria, tudo isso se propagando e relatando-se na história. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu já vi muita gente morrer pela verdade. Mas é muito difícil alguém morrer por uma mentira. Aqueles homens e mulheres, quando começaram a propagar a ressurreição de Jesus, começaram a ser ameaçados. Há quem viva para morrer por uma verdade, ou por um ideal, mas nunca por uma mentira. Morrer por uma mentira que eles criaram? Você imporia a você mesmo sofrimentos por uma mentira que você sustenta? Ninguém resiste, gente, à manutenção de uma mentira, quando a sua vida começa a ser, então, açoitada pelas consequências dessa mentira. E aí Paulo vai dizer assim: somos falsas testemunhas, minha pregação é em vão, a fé de vocês é inútil, e aí, consequentemente, ele vai chegar ao que eu considero ser o ápice do que ele falou. E ele diz exatamente o seguinte, se você quiser voltar ao texto, ele vai falar do verso 19, se você for para o verso 19, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer no verso 19, se é somente para esta vida, nossa, isso aqui é um negócio sério. Se é somente para esta vida, ou seja, essa realidade que nós estamos aqui, que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Olha só, gente. Paulo está falando de alguma coisa. Gente, esse homem morreu pelo Evangelho. Esse homem foi decapitado pelo Império Romano. Paulo foi preso em vários lugares. No mínimo, em Filipos, em Éfeso, e no mínimo, 2 vezes em Roma. Muito provavelmente 2 vezes. O primeiro aprisionamento, que é contado no final do livro de Atos dos Apóstolos, daquele ele foi libertado. Depois ele é preso novamente, e dessa vez ele é decapitado. Pedro, o apóstolo que negou Jesus antes que o galo cantasse, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado. Tomé, o antigo incrédulo, foi martirizado na Índia. Os demais apóstolos, à exceção de João, que parece não morreu em um martírio, ele não foi martirizado, mas ele foi preso até a sua velhice. O livro de Apocalipse, as cartas que ele escreveu, que o apóstolo João, aquele que cuidou de Maria, mãe de Jesus, ele não teria sido martirizado como os outros. E esse homem está dizendo para nós, no meio do seu sofrimento, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim, gente, se é apenas essa realidade aqui, que a nossa esperança está posta em Jesus, eu vou traduzir para vocês, meu irmão. Eu vou traduzir o que é que ele quer dizer com isso, com colocar a expectativa em Cristo nessa dimensão. É achar que Cristo, por exemplo, gente, é um banqueiro que vai te dar dinheiro, se você der o dízimo. Se a tua esperança resume-se apenas em um novo emprego que Ele possa te dar, em um culto de oração, em um retorno financeiro dos teus dízimos e ofertas, ou na reconciliação da sua família, ou talvez de um marido que você está atrás, ou de uma esposa que você está atrás, ou de um namorado que você está atrás. Oh, Jesus, me acode e me dá um namorado, porque eu não quero cantar no coral das virgens. Sim, Paulo tá tirando onda com a gente. Ele está sendo aqui extremamente sarcástico.
Ele está querendo dizer que se o teu cristianismo só tem sentido para resolver os teus probleminhas cotidianos, nós somos os mais miseráveis dos povos. Sabe por quê, gente? Porque a ciência já tem feito muita coisa. O progresso já tem feito muita coisa. Na realidade, toda essa ideia de progresso que nós temos, tanto capitalista quanto comunista, eles surgem ali no iluminismo. Eles surgem no século 17 e 18. Então, eu posso dizer o seguinte: o iluminismo pariu o capitalismo e o comunismo. Ele pariu os dois. Ambos têm um sentido de que o ser humano vai levar o mundo ao progresso. O capitalismo a partir da livre iniciativa de cada um, propriedade, garantia da propriedade privada, do trabalho, do esforço e do mérito, nós vamos chegar a um nível de desenvolvimento maravilhoso. E também os pensamentos de esquerda vão dizer que se nós tivermos um Estado que exproprie os meios de produção e ele dê aos seus cidadãos o resultado equitativo das produções daquele país, nós vamos chegar ao progresso e à felicidade de todos. Quando Paulo escreveu isso, nem sinais nós tínhamos de iluminismo. Quando Paulo escreveu isso, não tínhamos nenhum sinal de uma ideia humana de progresso, humanista por natureza. Mas isso vale para hoje. Isso vale para nós aqui no século 21. É como se Deus usasse esse texto para dizer assim: ô meu filho, ô minha filha, você está achando mesmo que o seu cristianismo encontra começo, meio e fim na resolução dos seus problemas, em uma vida melhor, em uma vida mais longeva, em uma vida em que a ciência vai te levar a 120 anos, em uma vida em que a cosmética vai te fazer mais bonito? Você acha mesmo que esse é o sentido da minha morte e ressurreição? Você acha mesmo que isso é o sentido do cristianismo? Te dá uma vida um pouco melhor, te dá uma vida um pouco mais de sentido, uma vida em que você vai entender-se melhor? Não, não, Paulo está dizendo não, não é isso. Se for isso, nós somos miseráveis. E aqui, gente, basta a gente olhar para essa perspectiva. Por que nós estamos vivendo a crise da Previdência hoje no Brasil e em outros países? Gente, é matemático. O pessoal diz assim: tu achas o que da Previdência? Qual é teu pensamento filosófico por isso? Não, meu pensamento é matemático. É simples. A população está vivendo mais. O cidadão trabalha, se aposenta com 60 anos, digamos, e ele ainda tem aí uma expectativa de vida no Brasil de 76, mas ele chega a 80, ele chega a 85, ele chega a 90. Nós estamos vivendo mais. Boas notícias. Quem não gosta disso, né, gente? Vivendo mais. Aí alguém daqui a algumas décadas vai dizer: olha, conseguimos aqui resolver uma questão. Nós vamos ter uma expectativa de vida de 110 anos. Oh! Aí você diz assim: poxa, eu tenho 40, vou viver 110. Pô, vou viver 70 anos ainda. Show de bola. Mas a minha avó, que está com 107. E a minha avó, que está com 108. Ela vai morrer. E não adianta, gente. A gente faça o que queira fazer nessa vida. Eu conversei com uma pessoa próxima, né, que estava muito feliz com as novas técnicas de tornar a gente mais bonito e mais novo sem cirurgia, né? Tem os botox da vida, agora tem uma nova substância. É o ácido hialurônico. Que você enfia aqui na testa, tá? Enfia nos buracos, enfia nas pregas, a pele faz chá. E você tem que ir lá na dermato fazer manutenção todo ano. Porque o bicho derrete, cai tudo, né? Não é assim? Agora, você sabe por que a gente quer viver muito? Você sabe por que nós temos desejo pela eterna juventude? É porque Deus colocou isso no nosso coração. Não fomos feitos para morrer, gente. Não fomos feitos para nos submeter à lei da entropia.
Não fomos feitos para nos decompor. Não fomos feitos para perder pessoas. Não fomos feitos para velórios. Não fomos feitos para UTIs. No projeto eterno de Deus, a morte, a doença, a destruição das nossas relações sociais, espirituais, psíquicas e ambientais, elas todas estão marcadas pelo pecado. É por causa desse mal moral que nós recebemos, que nós morremos, que nós choramos, que nós brigamos, que nós nos separamos, que nós nos divorciamos, que nós matamos, que nós somos corruptos, ou que nós mentimos, ou que nós desejamos o mal, que nós morremos, adoecemos, padecendo. Jesus não teria ido à cruz para resolver um problema de pecado, do nosso pecado humano, de toda a criação, se esse pecado não tivesse consequências, gente, multissetoriais na nossa vida. Vou dar um exemplo para você. É porque você é pecador, é porque nós temos uma natureza caída, que nós temos quebras nos nossos relacionamentos. É porque nós somos pecadores que a nossa relação com Deus, ela é quebrada. Nós temos morte espiritual. Nós temos morte nos nossos relacionamentos. Nós temos morte psíquica, emocional. E eu tenho dito sempre aos terapeutas que conheço, os cristãos, na igreja, não se enganem. Não podemos ter nenhuma abordagem no nosso aconselhamento, na nossa maneira de falar com as pessoas, sem compreender a dimensão do pecado na destruição da nossa psique. Jesus foi à cruz, gente, resolver o problema do pecado em suas múltiplas dimensões. E Paulo está nos lembrando assim, olha, se a esperança de vocês é esperancinha, vocês são dignos de compaixão. Aí ele vai nos dar uma notícia linda. Ele vai no verso 20, eu já caminho para o fim, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quem pode glorificar a Deus por isso, gente? De fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. O que é primícia? O que é a primícia de uma colheita, você sabe? Quem sabe? Não precisa falar, só levanta a mão. Quem sabe o que é a primícia de uma colheita? Levanta a mão. A primícia são os primeiros frutos de uma colheita. É quando você, por exemplo, eu plantei uma vez uns pés de siriguela, né? Aí vem aquela primeira levazinha, vem aquelas primeiras ali, as primícias. O agricultor, esse homem do campo simples, ele sabe muito bem se a colheita vai ser boa a partir dos primeiros frutos. Paulo está dizendo o seguinte, a ressurreição de Jesus, meus queridos, são as primícias do que vai acontecer. A ressurreição de Jesus sinaliza para o fato de que Ele, do mesmo modo que venceu a morte, Ele vencerá a nossa morte. Haverá ressurreição final. Eu sei que você está dizendo, esse cara é louco. Eu digo, eu prefiro ser louco do que inútil. Eu prefiro reconhecer uma loucura diante dos seus padrões de pensamento, do que invalidar a minha pregação, por ela ser inútil em não crer naquilo que é essencial para a construção e manutenção da minha própria fé. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos aqui precisam passar pela cruz, entendendo-a, colocando na cruz de Cristo as suas falsas pretensões, colocando na cruz de Cristo as suas falsas ideias de que você é justo. A Bíblia diz, não há ninguém justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos extraviaram-se. E por isso são carentes da glória de Deus.
Quando eu entendi isso, eu entendi a minha missão em cima desse púlpito. Não me vejo como superior a ninguém que me escuta, tampouco superior a qualquer pessoa que não queira me escutar. Porque para mim, a grande consciência da minha vida cristã não foram os milagres que Deus pode fazer na minha família, na minha vida, na minha saúde, e eu creio que Ele faz quando lhe convém. Mas a principal sacada na compreensão do cristianismo é você olhar para a cruz e dizer assim: era eu quem era para estar naquele lugar. Não tenho mérito nenhum diante do meu Deus. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele foi no meu lugar, Ele me tomou pela mão, Ele me dá esperança, Ele me dá futuro, Ele me faz olhar para frente e acreditar que haverá um dia em que todas as lágrimas serão enxugadas, em que todo pranto cessará, em que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. O Senhor nos dá esperança, gente. O Evangelho é esperança. O Evangelho não é apenas a dor da morte de cruz, é a certeza da ressurreição do túmulo. Isso faz o Evangelho ser Evangelho. Nós estamos aqui porque cremos nisso. Deus tem algo para fazer na nossa vida ainda, nos ensinando cada vez mais. Essa Páscoa, quanto mais fizer sentido em nós, mais fará sentido na vida dos outros que nos cercam. Quando você entender que o Senhor da vida soprou vida sobre nós, mesmo sem merecermos. Quando você entender que o Senhor da história entrou na sua história para transformá-la profundamente, interiormente, exteriormente. Quando você entender que o Deus que criou todas as coisas morreu em seu lugar, mesmo você sendo quem você é, a vida brotará no teu coração, a vida escorrerá dos teus lábios, a vida fará sentido na tua mente. É isso que a Bíblia chama de profunda transformação de mente. Eu creio que a Páscoa é real e é o único evento da história que não apenas aconteceu, está acontecendo agora de novo. Todas as vezes que alguém vai à cruz e todas as vezes que alguém entende o mistério da salvação. Páscoa é hoje, Páscoa não é só passado, é agora. Aleluia.